exercício e entendendo. Tá? O exercício diz para nós assim: um dispositivo de pintura desloca-se horizontalmente, controlado por duas chaves de fim de curso do tipo NA. Um botão I, início, quando pulsado, retorna o dispositivo para a posição E, esquerda, ligando o motor na condição R, retorno, até ser parado pela chave de fim de curso E. O botão L, de liga, quando pulsado, inicia o processo de movimentação para a direita, ligando o motor na condição P, de pintura, até a chave de fim de curso D. O botão G, geral, desativa todo o sistema. Desenvolver o diagrama ladder de controle. Então, a gente faz assim. Vamos imaginar que a gente tem um carrinho se deslocando horizontalmente. Ou seja, ele vai estar fazendo esse trajeto para a direita e para a esquerda. O início do movimento dele é quando ele está parado aqui na esquerda. Aí, ele vai se movimentar. Quando a gente apertar o botão L, ele vai se movimentar horizontalmente para a direita. Ele vai fazer esse trajeto. Sair de lá e começar a andar aqui à direita. Até que ele chega no final do trajeto dele. Quando ele chega no final do trajeto dele, ele tem que parar. Por quê, né? Porque senão vai ficar forçando o motor, e como o carrinho, né, mecanicamente tem algum ponto ali que vai fazer com que ele pare, se ficar forçando esse motor, o que vai acontecer? Vai ter o risco da gente esquentar esse motor e queimar. Então a gente tem uma chavinha fim de curso, né, que é tipo um sensorzinho mecânico, que quando esse carrinho ele chegar lá na posição máxima, onde ele vai se movimentar para a direita, esse fim de curso vai ser acionado, e quando ele é acionado, ele desliga o motor. E o carrinho fica lá parado do lado direito. Quando a gente quiser que ele volte para a posição inicial dele do lado esquerdo, a gente vai apertar o outro botão, que é o botão I, de início. Aí, o carrinho vai sair aqui, do lado onde ele está parado, lá do lado direito, e vai fazer esse movimento contrário, saindo lá da direita e chegando na esquerda. Quando ele chegar aqui na esquerda, vai acontecer a mesma situação. Ele chegou lá no final do percurso dele, do lado esquerdo, eu preciso desligar o motor e o carrinho parar. Para isso, nós vamos ter um outro fim de curso lá do lado esquerdo, que vai estar fazendo com que esse carrinho pare ao desligar o motor. Se ele estiver fazendo um movimento, né, ou para lá, ou para cá, tanto faz, em algum momento a gente apertar esse botão G, que é um botão geral, ou um botão de emergência, para o movimento que ele estiver fazendo, não importa se seja para a direita ou se seja para a esquerda. O que ele estiver se movimentando, ele vai parar imediatamente, tá? Independente de para onde ele está indo. Assim sendo, a gente tem nesse sistema 3 botões, que é o botão I, o botão L e o botão G. E 2 fins de curso, o da esquerda e o da direita. São 5 entradas que a gente vai ter no nosso sistema. 5 coisas que estão mandando sinal para o CLP. E nós vamos ter aí 2 saídas. O motor na condição de retorno e o motor na condição de pintura. Tá? Traduzindo, né? Um que vai estar fazendo o carrinho se movimentar para a direita e o outro que vai estar fazendo o carrinho se movimentar para a esquerda. Bom, visto isso, né, e entendido o processo, a gente vai aqui para a nossa programação. E o ideal quando a gente vai fazer a nossa programação é a gente sempre criar a nossa tabela de símbolos. Vamos em exibir, tabela de símbolos. Aqui nós vamos colocar todos os nossos endereços, tanto de entrada quanto de saída, os nomes
que nós vamos ter para cada um desses endereços e, se for o caso e nós acharmos necessário, algum tipo de comentário, se a gente achar pertinente aí, tá? Então vamos começar. A ordem que a gente vai colocar não importa. Quem define somos nós, que somos os programadores, tá? E 0.0. Então vamos lá. O que a gente vai ter? Então só relembrando, que ele não vai deixar. Botão I, botão L, botão G. Tá? São os 3 botões. Vamos começar por eles. Então, eu vou começar pelo botão L. E vou colocar um comentário. Movimenta. Carrinho. Para direita. Para lembrar. Depois embaixo. E 0.1. 0.1 vai ser o botão I. Movimenta. Carrinho. Para esquerda. E 0.2. Botão G. Desliga tudo. Então a ordem, né? Não é porque no exercício aparece com a ordem de um jeito que nós precisamos fazer exatamente do mesmo jeito. A ordem, na verdade, a gente faz do jeito que a gente quiser lá, do jeito que a gente achar mais interessante. Vamos colocar os 2 fins de curso. E 0.3, vamos chamar assim, ó, FDC, fim de curso da direita. Fim de curso da direita. E o 0.4, que é o fim de curso ESC. Fim de curso da esquerda. Aí estão elencadas todas as nossas entradas, tá? Os 3 botões que a gente vai precisar e os 2 fins de curso. Agora nós vamos colocar as nossas saídas, que são 2. Vou usar o Q0.0 como motor P. É a direita. E o Q0.1 como motor R. Da esquerda. Tá? Então aí a gente tem a nossa tabela com todos os endereços físicos, todos os símbolos que a gente chamou cada um dos endereços para ficar mais fácil na hora da gente programar e também um comentário, né, dizendo o que é cada uma das coisas. Lembrando que não é obrigatório, isso serve para nos auxiliar caso, né, a gente esqueça aí o que significa cada uma dessas coisas, tá? Bom, feito isso, né, criamos tudo, basta fechar e a gente vai começar a nossa programação propriamente dita. A primeira lógica, vamos falar que é a lógica de ligar motor P. Podemos até pôr aqui, ó, para reforçar, que é o carrinho indo para a direita. Quando a gente vai pensar numa programação, a gente não precisa pensar em todas as variáveis que a gente tem no nosso sistema de uma vez só. A gente vai pensando parte por parte e depois a gente vai fazendo, se for o caso, os ajustes ou as correções necessárias. A gente pode voltar a qualquer momento, em qualquer lógica que a gente queira dentro da nossa programação e fazer qualquer tipo de alteração que se faça necessária pelo motivo que nós tivermos. Para ligar o motor P para o carrinho ir para a direita, ele fala assim, quando a gente apertar o botão L, tem que ligar o carrinho e ele ir para a direita. Põe um contato normalmente aberto,
do botão L. A gente não vai ficar segurando esse botão. A gente vai dar só um pulso no botão. E ao dar um pulso no botão, esse motor tem que ligar e permanecer ligado, sem a necessidade da gente ter que ficar segurando o botão. Sempre que a gente tiver essa necessidade de ligar alguma coisa, e essa coisa que a gente for ligar permanecer ligada, sem a necessidade da gente ter que ficar segurando o botão, a gente recorre à bobina 7. O 7 é de ligar. A gente comentou um pouquinho na aula da semana passada. Enquanto o reset é de desligar. Né? Então, toda vez que a gente usar o 7, que a gente dá um pulso nessa bobina, a gente está ligando alguma coisa e fazendo essa coisa permanecer ligada. E depois, em algum momento, eu vou precisar desligar. Para isso, eu preciso resetar. Se eu vou setar, eu pego a bobina 7, clico aqui, ó, né, e vou colocar o que eu quero ligar. No caso, a gente quer ligar P. Tá? E aí sempre compila para não correr o risco de perder. Então, o que vai acontecer nessa lógica? Quando a gente apertar o botão L, o botão liga, fecha esse contato, energiza essa bobina que vai ligar o motor P. E aí o motor P vai ficar ligado, mesmo que a gente solte o botão. Tudo que a gente liga, em algum momento, a gente desliga. Tá? Acrescenta uma lógica. Se a gente fez uma lógica para ligar o motor P, nós vamos fazer uma lógica para desligar o motor P. É reforçar, né? Que o P é da direita, a gente pode reforçar. Aqui é só um comentário. A gente pode escrever aquilo que a gente acha necessário. Tá? Quem vai desligar o motor P, lembra que a gente viu? O carrinho ele vai sair de um ponto, a gente vai apertar o botão, ele vai se movimentar, até que ele chega lá no final do percurso dele. Quem identifica que ele chegou no final do percurso vai ser o fim de curso. O próprio nome já diz, né? Fim de curso. É o fim do percurso de algum movimento. No caso, se ele está se movimentando para a direita, e por isso é interessante a gente pôr os comentários, o fim de curso que vai identificar que ele chegou lá no final do movimento dele para a direita vai ser o próprio fim de curso da direita. E aí, beleza. Então, chegou lá no fim de curso, o carrinho tem que parar. Para o carrinho parar, a gente precisa desligar o motor. Para desligar o motor, é a bobina de reset. Reset, apertou aqui. Aí ele colocou lá no final, né? Ele colocou uma bobina R. E aí, essa bobina R, a gente vai colocar o endereço. Quem que a gente quer desligar? Quem a gente ligou lá em cima. Se nós ligamos o motor P, a gente vai desligar o motor P. E aí, compila. Então, até agora, o que a gente fez? A gente foi, apertou o botão L, ele setou o motor ficou ligado. Até que ele chega lá no fim de curso da direita, a gente reseta o motor, e aí o motor vai desligar e vai permanecer desligado. Pronto, o movimento para a direita, num primeiro momento, a gente já fez. Agora nós vamos seguir essa mesma sequência para fazer o movimento para a esquerda. Vamos inserir uma nova lógica. Vamos chamá-la de ligar motor R. Ok. Para a gente movimentar o nosso carrinho para a esquerda, o botão que a gente tem que apertar é o botão I. Contato normalmente aberto. Botão I.
E agora a gente vai, né, como o próprio título da lógica diz para nós, ligar o motor R. Se eu vou ligar o motor R, né, se a minha lógica é para isso, eu coloco uma bobina 7 de ligar, justamente o motor R. E aí, compila, para não perder. Então, beleza. Então, a partir do momento em que a gente apertar o botão I de início, a gente liga o motor para o nosso carrinho ir para a esquerda. Da mesma forma, né, que aqui em cima, em algum momento, a gente precisou parar ele quando ele estava indo para a direita, nós vamos precisar também parar ele quando ele estiver indo para a esquerda. Vamos criar mais uma lógica. Vai ser a lógica desligar motor R. Esquerda. Quando a gente desligou o motor P, a gente desligou quando o carrinho chegou lá do lado direito, através do fim de curso da direita. Para nós desligarmos o motor PR, nós vamos ter que desligar quando ele chegar na esquerda. Para isso, nós vamos colocar o fim de curso da esquerda. Contato normalmente aberto. Fim de curso da esquerda. Desligando o motor R. Pronto. Tá? O grosso do nosso programa, do nosso projeto, já está pronto. É isso daí. Agora, né, a gente vai ver as outras variáveis que a gente tem aí. A outra variável que ele pediu, ele falou assim, que nós vamos ter um botão G, e esse botão G, ele é o botão responsável por desligar tudo. Tudo. Independente se o carrinho estiver indo para a direita ou se o carrinho estiver indo para a esquerda, tem que desligar. O que a gente faz, né? Vamos aqui, ó. Se tem que desligar, a lógica que eu vou mexer é na lógica de desligar. Clico 2 vezes aqui nela, ó, ela abriu, tá? Então, para desligar o motor, quando o carrinho estiver indo para a direita, o motor P, eu vou desligar quando ele chegar no fim de curso, ou quando a gente apertar o botão G. Ou, né, vocês viram em digitais no ano passado, ou significa aqui em paralelo para nós. Para colocar um paralelo, a gente pega o contato e põe aqui embaixo, que é o botão G. E fecha aqui. Tá? Então, olha só. Toda vez que o carrinho chegar lá no fim de curso da direita, ou que a gente apertar o botão G, ele vai ser resetado. Ele vai ser desligado. São as duas condições que a gente tem. Mesma coisa que a gente tem quando põe o carrinho, para desligar o carrinho para a direita, a gente vai fazer para desligar ele para a esquerda. Então, quando que eu vou desligar quando o carrinho estiver indo para a esquerda? Ou quando a gente apertar o fim de curso da esquerda, clica 2 vezes aqui, ou quando a gente apertar o botão G. E aí fecha o paralelo. Tá? Então, o carrinho chegou lá na esquerda, ele aciona o fim de curso e desliga. Ou quando aperta o botão G aqui, que ele fecha esse contato aqui e também desliga. Tá? Então, uma coisa ou outra pode aí, né, tá desligando o nosso carrinho quando ele estiver indo para a esquerda. Terminou de fazer, compila. Tá? Aí, a gente tem que pensar sempre assim na programação. Quando o carrinho atingir o fim de curso da direita, eu vou desligar o motor. Se ele já está lá no máximo que ele pode ir para a direita, eu não posso deixar a pessoa ligar ele para ir mais para a direita, porque ele já chegou no máximo. Então, o que a gente tem que fazer? Uma coisa que nós chamamos de intertravamento. Intertravamento é a gente pegar um contato normalmente fechado, no caso aí do fim de curso,
colocar ele aqui na lógica de ligar o motor. A mesma coisa com o botão G. A gente pega um contato normalmente fechado do botão G e coloca aqui. Por que que a gente faz esse intertravamento? É uma questão de segurança. Imagina, a gente apertou o botão L, ó, fechou esse contato, ligou o motor. Chegou lá no fim de curso da direita, por exemplo, ele vai fechar esse daqui, vai desligar o motor e ao mesmo tempo ele vai abrir esse. Então, no mesmo momento em que eu mandei desligar, se alguém for lá e quiser apertar o botão para ligar ele de novo, né, para ir para a direita e querer derrubar o nosso carrinho lá e ferrar o nosso projeto, não vai conseguir, porque tem um intertravamento. Mesma situação do botão G, ó, que é um botão de emergência. A gente colocou ele aqui para desligar. Então, quando apertar ele, ele fecha esse contato e desliga. Tá? Aí, ao mesmo tempo, ele vai abrir aqui. Quando ele abre aqui, né, como esses contatos estão em série, mesmo que o cara aperte o botão de ligar, ele não vai deixar ligar porque esse contato vai estar aberto. Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Tá? Quando ele chegar no fim de curso da esquerda, tem que desligar o motor R. Então, ao mesmo tempo que desliga, eu tenho que impedir que ligue. Então, coloco o contato normalmente fechado de curso da esquerda. E também no botão G, que é o botão de emergência. Ó. Não tinha, certo? Então, toda vez que ele chegar no fim de curso da esquerda, ele vai desligar o motor e vai abrir esse contato. Mesmo que alguém aperte o botão I tentando forçar com que o carrinho vá mais para a esquerda, não vai conseguir. E se a gente apertar o botão de emergência, que é o botão G, esse contato vai fechar, vai resetar, vai desligar o motor e ao mesmo tempo vai abrir esse contato. Então não vai deixar ligar o motor aí para ir para a esquerda também. Certo? O básico do nosso programa é isso. A gente vai simular agora e nós vamos ver que vai dar um problema, mesmo assim. Vamos conectar. Acho que eu não conectei o Gransim. Espera aí. Aí. Então vamos conectar agora sim. Fazer a transferência do programa. Sim. Vamos dar o play. E vamos lá para o simulador. Aperta a telinha verde. Vamos deixar só as entradas e saídas digitais. Então vamos imaginar que o nosso carrinho está parado lá do lado esquerdo. Se ele está parado lá do lado esquerdo, o fim de curso da esquerda, que é o I04, já está acionado. Tá lá, tranquilinho, o carrinho está parado, sem movimento nenhum. Aí a gente vai apertar o botão para ligar. Apertou e soltou. Ele ligou o motor e permaneceu ligado. Aí o carrinho está se deslocando para a direita. Logo, ele saiu daqui, começou a se movimentar para a direita. Quando ele chegar lá do lado direito, ele vai acionar esse outro fim de curso. Acionou, desliga o motor e fica desligado. A gente vai apertar o botão aqui I, que é o I01, ligou o motor, o carrinho está indo para a esquerda. Então ele saiu daqui. Quando ele chegar na esquerda, ele vai acionar esse daqui. Desligou. Se a gente tiver com o motor ligado e apertar o botão de emergência, ele desliga. Se tiver com outro motor ligado, apertar o botão de emergência, ele desliga. Se o botão de emergência estiver apertado e a gente tentar ligar, ele não deixa ligar, porque a gente fez o intertravamento. O único problema que a gente tem dentro desse projeto nosso é o seguinte: se você apertar esse botão e apertar depois esse, ó, eu estou ligando
as duas saídas ao mesmo tempo. O que significa isso, traduzindo? Significa que eu estou mandando o carrinho ir para a direita e ir para a esquerda ao mesmo tempo. E isso não é legal. Porque se eu estiver mandando o motor ir nos dois sentidos ao mesmo tempo, eu corro o risco de queimar o motor. Então, isso não é bacana. Na programação, nós temos que impedir de fazer isso daqui. Tá? E como que a gente impede? Fazendo um outro intertravamento. Então, nós vamos fazer o outro intertravamento assim. Ó. Toda vez que nosso carrinho estiver indo para a direita, eu não posso mandar ele ir para a esquerda. E toda vez que ele estiver indo para a esquerda, eu não posso mandar ele ir para a direita. Tá? Então, sempre que ele estiver indo para um lado, obrigatoriamente eu não posso mandar ele para o outro. Se eu quiser mudar Professor, Oi, pode falar. Para o meu carrinho ir para o outro lado, ele precisa terminar de ir para um lado? Ele precisa terminar de ir para a direita para voltar para a esquerda? Uma das condições que a gente pode fazer para resolver esse problema é essa. Ou você parar ele com o botão G e depois se mandar ele voltar. Entendi, obrigado. Professor, a gente vai fazer um Pode falar. na escola. Alguém começou aí, professor, a gente? Pode terminar. A gente vai fazer um projeto desse na escola? Então, quando a gente tiver com as aulas presenciais, a gente vai fazer umas montagens desse daí com o CLP. Nesses primeiros, né, a gente não vai usar motor ainda, mas a ideia é que mais para frente a gente passe a usar o motor de fato, né? Aí eu preciso que vocês aprendam um pouquinho, né, que vocês estão tendo, acho que agora, né, não sei se já tiveram a matéria de comandos elétricos, essas coisas, a questão de contatoras, relés, porque o CLP ele aciona cargas pequenas, né? O CLP trabalha com 24 volts só. Então, se for para ligar um motor, por exemplo, a gente só conseguiria ligar uns motorzinhos se fosse pequenininho, né? Motor grande, assim, a gente não consegue ligar direto com o CLP. Então, a gente precisa do CLP mandar para uma contatora e uma contatora aciona o motor. Mas a ideia é que a gente, de fato, ligue. É isso que eu quero fazer com vocês quando a gente estiver nas aulas mais para frente, lógico, né? Nas aulas presenciais. Então, beleza, vamos fazer o intertravamento aqui. Então, se eu estou na linha do motor P, eu coloco um contato fechado aqui do motor R. Toda vez que o motor estiver indo para a esquerda, esse contato ele vai abrir. E mesmo que eu tente apertar o botão, né, eu não vou conseguir mandar ele para a direita, tá? Porque esse contato vai estar aberto se ele já estiver indo para a esquerda. E a mesma coisa aqui. Se ele já estiver indo para a direita, a gente coloca um contato fechado do motor P, que é da direita, né, esse contato ele vai abrir. Então, mesmo que eu aperte o outro botão mandando ele para a esquerda, não vou conseguir, né, ligar ele para ir para a esquerda, porque ele já está indo para a direita. Então, esse contato está aberto. Certo? Então, simulando isso daqui. Então, ó, e 00 ligou, e 03 desligou, que ele chegou no fim de curso. E 01 ligou, e 04 desligou, que ele chegou no outro fim de curso. Ligou no 00, o 2, que é o botão G, desliga. Ligou no 1, o 2, que é o botão G, desliga. Se eu ligar o 0 e apertar o 1, agora ele não faz mais nada. Porque se ele já está indo para a direita, eu não consigo, não posso, na verdade, mandar ele para a esquerda ao mesmo tempo, né? Então, para ele poder ir para a esquerda, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho que esperar ele chegar lá no fim de curso, desligou, e eu mando ele para a esquerda, é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é, ele está indo lá para a direita.
Eu desligo ele no botão geral, aí eu mando ele para a esquerda. Né? Então, agora, mesmo que a gente apertar os dois botões ao mesmo tempo, ó, não vai acontecer nada, tá? Se ele estiver indo para a direita, ele vai continuar indo para a direita. Se ele estiver indo para a esquerda, ele vai continuar indo para a esquerda. Isso é uma possível solução, tá? É obrigatório que seja assim? Na verdade, não. Tem outra possibilidade, né? Não sei se eu vou dar um nó muito grande na cabeça de vocês, mas se por acaso eu der, vocês me desculpem aí, pergunta, a gente tenta focar aí a solução, tá? Mas é uma outra possibilidade que seria a seguinte: não fazer isso, não faço, completo a linha aqui, não faço isso daqui também. E faço assim, ó. Quando a gente apertar o botão L, ele tem a função de ligar o motor para a direita. Ao mesmo tempo que eu posso mandar ligar o motor para a direita, eu ponho uma condição aqui de desligar o motor da esquerda. Então, aí o que eu estou fazendo? Estou fazendo também uma forma de nunca deixar os dois serem ligados ao mesmo tempo. Esse botão ele vai ter a função de ligar para a direita e desligar para a esquerda. E a mesma coisa a gente vai fazer com o botão I, que é da esquerda. Ele liga a esquerda e desliga a direita ao mesmo tempo. Fecha aqui o paralelo. É uma outra solução possível. Tá? Na outra, o que acontecia? A gente tinha que desligar para poder inverter o sentido dele. Nessa daqui, não. Nessa daqui, quando a gente aperta esse botão, ele liga para um lado e já desliga o outro. Tá? Então, vamos simular aqui para vocês verem. A diferença que a gente tem entre uma e outra. Então, tá vendo? Ele está indo aqui para a esquerda. Se eu mandar ele para a direita, ó, ele desliga o da esquerda e já liga o da direita. Se ele estiver indo para a direita e for mandar ele para a esquerda, ele desliga e vai para a esquerda. Tá? Então, essa é uma outra solução. Então, nessa forma aí que está agora, a gente não precisa, né, esperar ele chegar lá na direita para poder mandar ele para a esquerda. Eu posso estar indo com ele para a direita e a qualquer momento que eu quiser, se eu apertar o outro botão, ele já inverte e vai para a esquerda numa boa. Tudo bem, gente? Deu para entender aí ou ficou muito confuso? Deu para entender, professor. Que bom. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar aí? Que tenha ficado em dúvida, que eu possa ajudar vocês?